5 erros que cometemos no manuseio das nossas aves de postura no sistema caipira e que nos trouxeram grandes prejuízos, né? Se você está começando, fique até o final para você não cair nas mesmas armadilhas, tá? Bora até o final do vídeo? Se é a sua primeira vez no canal, eu sou a Ana. E eu sou o Paulo, pai da Ana. E sejam muito bem-vindos no canal Cocoró Pirica. Então, para contextualizar, eu vou contar uma breve história de como é que a gente começou a querer mexer com galinha de postura. Eu havia comprado 100 pintainhas aleatórias, só para criar dessa raça GLC. E a minha esposa me ajudou a criar, colocamos aqui atrás nesse quintal aqui, e elas tiveram uma excelente produção de ovos. Nós nos animamos. Compramos mais 100 pintainhas. E o primeiro lote estava botando bastante, estava numa produção excelente. E a gente pega esses pintainhas que já estavam próximo de começar a produzir e misturamos com as outras que já tinham no quintal. Lembrando também que a gente teve um probleminha com sumiço de galinha, e aí nós resolvemos contratar um pedreiro e levantar o muro. Dá para ver a diferença do muro aqui, a parte que foi levantada. Nesse intervalo, eu já havia comprado então mais 100 pintainhas, mais 200 pintainhas. Inclusive elas estão ali pequenas ainda, aqui mais 1 mês e meio, 2, elas já começam a produção delas. Elas estão na outra parte do terreno, do nosso lote aqui. Nesse desenrolar, nós listamos alguns problemas que nós tivemos. E esses problemas queremos mostrar para vocês, porque para quem vai começar, vocês olham, analisa e não cometa os mesmos erros que nós. Então, simbora para o primeiro erro. Bom, o primeiro erro foi soltar as pintainhas cedo demais. A gente não confinou nos primeiros meses. Qual o problema que isso gera? Quando a gente adquire as pintainhas, qualquer ave que ela tem uma destinação, ou carne, né, seria corte, ou postura, engorda, então ela tem um programa de crescimento. No caso da GLC, são 120 dias para começar a postura. Mas para que elas comecem a postura, é necessário que elas fiquem confinadas, elas fiquem no ambiente controlado, onde você dê a alimentação correta para elas. Primeiras 100 pintainhas que eu comprei, eu criei dessa forma. Eu só passei para cá quando elas já estavam grandes, elas já estavam com quase 4 meses, já eram franguinhas, já estavam cantando. Aí eu tirei do confinamento e passei para cá, que eu estava tratando delas fechado, e passei para cá, para esse quintal aqui onde elas estão. Deu os 120 dias, interessante, elas começaram a botar, e uma botou agora, outra de repente, com 1 semana, quase todas já estavam tendo a postura. Então foi excelente o primeiro lote. No entanto, nos primeiros 90 dias a gente acabou pecando ali no confinamento do segundo lote, o que ocasionou uma postura tardia, um crescimento desigual entre as aves, e o que nos causou prejuízos, já que elas entraram no processo de postura muito depois do que a gente havia programado, o que acaba nos gerando custos, porque elas continuam se alimentando normalmente. Então aí no primeiro lote tivemos um resultado bom, porque foi fácil. O primeiro lote encanta a gente, o segundo desengana. Então nós soltamos as pintainhas muito cedo, elas se alimentaram mal, ficaram umas maiores, outras menores, elas não cresceram como tinha de crescer. Sequência disso, quando deu próximo dos 120 dias, nós misturamos com as outras. E esse foi o nosso segundo erro, misturar os plantéis. O que acontece? Já havia 70 aves, pouco menos porque a gente teve problemas com furtos aqui nessa parte de trás. E as aves que a gente soltou muito cedo, como elas estavam livres, elas estavam dando muito trabalho na parte externa onde elas estavam. Então a gente misturou com o lote que estava aqui atrás, o que acabou ocasionando um choque entre os lotes. E elas acabaram se estranhando, isso ocasiona muito estresse para a ave, e aí elas deixaram
de botar. As que estavam botando deixaram de botar, e as que estavam próximo de entrar na postura, que já tinham botado um ovo aqui e ali, tardaram essa entrada na postura. E isso caiu para quase zero a nossa produção por mais ou menos o quê? Um mês? Mais de um mês. Um mês, né? Então foi para quase zero. Nós tivemos que repensar, ver o que nós fizemos de errado. E aí inicia-se o nosso terceiro erro, que foi fazer manutenções dentro do galinheiro com as aves no pico da postura. A gente precisou levantar os muros, a gente estava tendo problema com as aves sumindo. Eu havia comentado, inclusive, em um outro vídeo, vou deixar ele na descrição para quem quiser acompanhar quanto a gente gastou para levantar os muros e etc. Só que o pedreiro ficou por muito tempo aqui nessa parte, por mais ou menos umas 2 semanas, para completar a obra, o que gerou estranhamento para as aves. Como tem uma pessoa estranha, elas também param de botar, elas diminuem a postura. Isso coincidiu também com o encontro dos lotes. A gente misturou os lotes, aí logo na sequência a gente também fez a obra no galinheiro. Quarto erro, má distribuição dos bebedouros, dos comedouros, o que gera um grande estresse também nas aves, uma competitividade ali no momento da alimentação, no momento de tomar água. Aí isso também ocasiona que umas comem mais, engordam mais, ficam pesadas, têm sobrepeso, e aí também isso dificulta ali a constância da postura. Outras ficam magras demais, abaixo do peso, e também deixam de botar ovos, e isso também foi um problema para nós. Caramba, dá vontade de parar, né? Porque tudo tá errado. Pois é. Você já prestou atenção? Agora, o quarto erro é a distribuição dos comedouros. Qual foi o nosso erro? Pouco comedor para muita galinha. Exato, a gente misturou os lotes, e aí a gente até trouxe mais bebedouros e comedouros, mas não era o suficiente para a quantidade de aves que a gente tinha aqui atrás. Então nós tivemos que ampliar a quantidade de comedouros, né? Melhorar o comedor. Aí o bebedouro ficou pouco, tivemos que melhorar o bebedouro também, porque essas galinhas bem nutridas, elas dão resultado. Então ela tem um peso estabelecido para que elas tenham o pico de postura adequado delas. É preciso que a gente tome atenção nisso aí. Tem mais erro? Foram 4? Nosso quinto e último erro, não vacinar as galinhas. Vixe. A gente já teve um grande prejuízo com isso. Ainda bem que foi pouco, né? A gente aprendeu com pouco, não com muito. Na verdade, há um bom tempo atrás, uns 3 anos atrás, a gente ia comprar as galinhas de postura e tivemos uma informação ruim de um amigo nosso, que não funciona isso, colocou um bocado de problema. Aí eu fui e comprei 10 franguinhas, né? Comprei da Embrapa 51. E essas pintainhas cresceram e olha, surpreendi com a postura delas, estava botando muito bem. Só que assim, era mais para o nosso consumo, a gente não tinha essa não via como uma fonte de renda. Não via, não estava vendo como fonte de renda, porque também era só 10 pintainhas, né? E deu um problema no quintal aqui, no nosso terreiro. Adoeceu uma e pegou todas, limpou o quintal, galinha, pato, foi tudo, limpou. Sobraram pouquíssimas desse período. E a gente não sabia o que era. Eu pensei que era veneno de rato, eu pensei que alguém tinha jogado porcaria, algum veneno no quintal. Então a gente pensa muita coisa. Mas nunca pensei que eu deveria ter dado remédio para elas antes, uma vacina, antibióticos. Tem um calendário, na realidade, né? Tem um calendário de vacina para as aves. E é importante que você siga esse calendário para que isso não venha ocorrer no seu galinheiro também. Principalmente quando a gente já tem uma quantidade maior de aves. Porque se uma adoecer e passar para as demais, o prejuízo ele vai ser muito grande. E a chance disso acontecer quando elas não estão vacinadas é muito maior. Por isso é muito importante que a gente siga esses calendários de vacina. Se você está pensando em ver a produção de ovos caipiras ou até mesmo para frangos de engorda, né, para abate, seguir esse cronograma de vacinação e evitar que esse tipo de situação venha ocorrer com vocês também. Bom, mas já chega, né? Porque é muito erro. Muito erro. E a gente não quer desanimar ninguém. Tanto que a gente comprou mais 100 aves. A gente já tá com quase 300 aves. Se o negócio fosse tão ruim assim, se não tivesse também acertos, a gente não estaria nessa missão.
E ainda falta muita coisa para melhorar, ainda falta muita coisa para a gente estruturar, para que a gente venha ver de fato alguma receita. Eu vou abrir, inclusive, com vocês o quanto a gente está tendo de faturamento com essas aves e o quanto a gente está tendo de custo. Eles estão muito paralelos ainda, mas a ideia é que isso venha se tornar em algum momento uma receita e também uma fonte de renda aqui para nossa casa. Bom, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, mas compartilha com quem está passando também com essa fase de implementação e comenta aí se você já passou por algum perrengue desse, porque é sempre uma aprendizagem nova. E não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar mais sobre essa saga com a gente. Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Beijo! Tchau!